Vamos falar de política? Tudo bem, pessoal? A semana em Brasília foi intensa e de muito trabalho, a começar pelas repercussões das manifestações ocorridas no último domingo, dia 26, em defesa e a favor da pauta e dos projetos do presidente Jair Bolsonaro. E encerram-se com as manifestações ocorridas no dia de ontem, na última quinta-feira, né, dia 30 de maio, dos estudantes e sindicalistas e professores em defesa da educação. O que a gente pode dizer, analisando essas duas manifestações, é que elas não foram nem boas e nem ruins, e não alcançaram o seu efeito prático, que era uma de botar pressão em cima do Congresso e do STF, e a outra em cima do governo e dos seus ministros. Elas simplesmente estão ali e devem ser observadas, obviamente. São movimentos válidos, mas assim, que não têm e não alcançaram, não conseguiram o seu efeito prático de botar pressão. O que, na nossa opinião, deve ser visto é o fato do povo estar na rua. Num governo com apenas 5 meses de vida, é de se pensar por que o povo está na rua, seja para a defesa, seja para o ataque. É a nossa opinião e é o que a gente deve analisar daqui para frente. Essa semana também o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal encerraram a votação da MP 870. Como havíamos dito no vídeo anterior, na semana passada, o ponto de destaque e que teve maior polêmica foi com relação ao COAF. A Câmara dos Deputados retirou o COAF das mãos do ministro Sérgio Moro e levou o COAF para o Ministério da Economia, sob a guarda do ministro Paulo Guedes. No Senado Federal, o líder do PSL no Senado Federal, o senador Major Olímpio, fez um movimento apoiado pelo senador Esperidião Amin, lá de Santa Catarina, do PP de Santa Catarina, para que houvesse uma modificação do que tinha sido aprovado na Câmara, para retornar o COAF para o ministro Sérgio Moro. No final das contas, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, o próprio ministro Sérgio Moro tiveram que fazer uma manifestação formal endereçada ao Senado Federal, pedindo para que esse movimento fosse abandonado e que se aprovasse o texto vindo que tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, para não se correr o risco de que a MP 870 perdesse a sua vigência. Um risco, se ela perdesse a vigência, era de que voltaria a existir 29 ministérios em vez de 22, a FUNAI voltaria para o Ministério da Mulher e não mais para o Ministério da Justiça e etc. Então, está encerrada a MP 870 aprovada e o COAF passa agora a ser gerido pelo ministro Paulo Guedes. Devemos destacar também aqui, nessa semana, que foi divulgado aqui pelos órgãos oficiais, o encolhimento da economia no primeiro trimestre em 0,2%. E deve-se observar o seguinte: a previsão é de piora para o segundo trimestre, ou seja, a economia deve encolher mais ainda. A economia não estava num primeiro lugar na pauta do noticiário. O que se fala que está aí é a reforma da Previdência. Tem a ver com a economia? Sim, mas a economia, do modo geral, não era o principal ponto. E ela passa agora, então, a ser o principal ponto. Estagnação econômica, desemprego em alta, o PIB encolhendo e o governo assim sem poder de reação. Mesmo o ministro Paulo Guedes ontem tendo falado
que o governo vai fazer um voo de galinha, ou seja, de proferir decretos e fazer atos para a economia, mas assim, sem muito efeito a longo prazo, mas ao mesmo tempo ele fala que vai liberar o FGTS para poder aquecer a economia. Então vamos aguardar aí para ver qual que vai ser a reação do mercado, a reação do governo. E falar em mercado também, deve-se observar que a reação dele, como já era esperada, uma retração da economia, uma diminuição do PIB, não teve queda da bolsa, não teve aumento de dólar, continuou do jeito que estava. As projeções já eram essas mesmas. Também, essa semana aconteceu um fato muito importante, que foi um café da manhã entre o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Nessa reunião, eles formalizaram um pacto, ou a intenção de formalização de um pacto de entendimento entre os poderes da República para o cumprimento de metas visando a retomada do crescimento. E foram destacados aqui 5 pontos. O primeiro é a reforma da Previdência, o segundo a reforma tributária, o Pacto Federativo, a segurança pública e a desburocratização do serviço público. Então esse pacto firmado entre os poderes visa tratar de uma agenda com esses 5 pontos que eu destaquei. Teve já muita crítica a segmentos do judiciário, como a Associação dos Juízes Federais e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e também o próprio Congresso Nacional, não viram com bons olhos essa questão de se firmar um pacto entre os poderes, porque você retira a independência desses poderes quando tiverem que analisar assuntos e matérias, principalmente o Poder Judiciário, quando tiver que analisar questões afetas, por exemplo, ações que provavelmente deverão ser movidas contra a reforma da Previdência. Então, vamos aguardar e observar. O ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, afirmou que esse pacto, o texto que vai ser construído feito pelo ministro Dias Toffoli, do STF, deverá ser assinado ainda no meados do mês de junho. Também podemos destacar aqui que o Congresso continua sendo o protagonista da Agenda Brasil, ele que tem tomado as rédeas aí e ditado os rumos do que se deve e o que vai ser discutido para o Brasil. Quem comanda esse movimento é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, juntamente com o apoio do bloco dos partidos que compõem o Centrão, e também, em pontos muito específicos, o apoio da oposição. Podemos falar aqui também com relação ao encerramento do prazo que se deu ontem, no dia de ontem, na quinta-feira, dia 30 de maio, para a apresentação das emendas à PEC 6, que é a PEC da reforma da Previdência. Foram apresentadas mais de 240 emendas ao texto que foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então a gente já pode afirmar que o relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, vai ter muito trabalho para poder compilar todas essas emendas. Inclusive, devemos falar, temos a obrigação de falar, que o PL, que é um dos partidos que compõem o Centrão, encaminhou ontem também, como em forma de emenda, um substitutivo global, alterando todo o texto da reforma da Previdência. Ou seja, ele apresentou um novo texto. E o relator diz que vai analisar tudo e que deverá apresentar o seu parecer até, no máximo, dia 15 de junho.
do próximo mês, agora mês 6. E também um outro ponto que a gente deve analisar é a questão da alteração do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele tinha 96 conselheiros e foi diminuído para 23 conselheiros. Teve muita crítica, está tendo muita crítica, por conta dos órgãos de defesa do meio ambiente, de parcelas da sociedade civil organizada, de ONGs de defesa do meio ambiente, porque eles falam que você diminui a amplitude da discussão e da participação da sociedade civil como um todo nas discussões do Conselho, que trata aí do estabelecimento de metas e de rumos e projetos para o meio ambiente. O governo, por sua vez, em sua defesa, ele diz que essa diminuição dos cargos de conselheiros se deu para poder tornar o órgão mais ágil, mais célere. Vamos ver aí quem vai ter a razão. Por último, e não mais importante, hoje o presidente Jair Bolsonaro fez algumas declarações quando estava participando de um evento em Goiânia, numa igreja evangélica, de que na manhã dessa sexta-feira agora, de que o STF, chegou a vez do STF ter um ministro evangélico. Não sei se é coincidência ou não, mas o presidente Jair Bolsonaro fazer esse tipo de declaração justamente no momento em que o STF julga a questão da criminalização da homofobia. Não sei qual que é a intenção, mas a gente também deve observar aí durante o decorrer da semana o desenrolar disso aí. E também acabou de sair agora às 10h30 da manhã, da revista Veja, uma reportagem sobre o Centrão, e pelo que o teor aqui, que eu ainda não consegui ver não consegui ler, mas depois eu prometo que trago para vocês, parece que é bombástico e parece que faz muitos ataques aos políticos do modo geral. Nós tuitamos, até dizer para vocês, a gente fez um tweet mais cedo, em torno de 8 da manhã, com o seguinte teor: com a economia em queda livre, inclusive com a possibilidade de entrarmos em recessão já no próximo semestre, a pauta de costumes e declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Educação e do ministro das Relações Exteriores devem assumir o protagonismo a conferir. E a gente ainda coloca a hashtag foco na economia. E não sem razão, a gente escreveu isso aqui e acaba se confirmando de que o governo de alguma forma vai procurar alguns caminhos aí para tirar o foco da economia. E um dos caminhos que a gente já vê desde o mês de janeiro, desde o primeiro dia da posse do governo, é que quando tem algum tipo de crise, eles vão para essa questão da pauta de costumes e também de declarações polêmicas de ministros e do próprio presidente. É isso, gente. A semana foi intensa, muita coisa, e a gente procurou aqui sintetizar o máximo que deu aqui, para que você que nos assiste, que se inscreveu no nosso canal e que nos segue, que possa entender um pouco mais aqui da dinâmica, da agenda e do que está acontecendo aqui em Brasília. Se você quer entender de política, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um abraço!